Amém. Glória a Deus. Amém. Você veio aqui, eu tenho certeza que não foi só para encontrar sua célula, não foi só para encontrar seus amigos, foi para adorar a Deus e para ouvir a palavra dele. Amém? Amém. Então, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Ezequiel. Uma história muito conhecida, livro do profeta Ezequiel. Enquanto você está abrindo aí, eu tenho que me apresentar, né? Muito prazer, meu nome é Laísa, eu faço parte da Central há 23 anos. Tenho o prazer de ser dessa família, de pertencer a essa casa. E é sempre uma honra, mas um desafio muito grande estar aqui. Mas eu tenho certeza que Deus quer falar com você, através, não da minha vida, mas através da palavra dele. E ele me escolheu para estar aqui, então mesmo com muito medo e muito nervosa, eu estou aqui. Então eu quero que você abra a sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 47. Ezequiel 47. É um texto super conhecido. A partir do versículo 3, diz assim: O homem saiu para o oriente, levando na mão uma corda de medir. Ele mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas que batiam na altura do meu tornozelo. De novo, mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas que batiam na altura dos joelhos. Outra vez mediu 1000 e me fez passar pelas águas que batiam na altura da minha cintura. Ainda mediu mais 1000 côvados e era um rio que eu não podia mais atravessar, pois as águas tinham subido, tornando-se um rio que não se podia atravessar a não ser a nado. E ele me perguntou: Viste, filho do homem? Então me levou e me fez voltar à margem do rio. E quando voltei, vi um grande número de árvores de cada lado do rio. Então ele me disse: Estas águas saem para a região oriental e, descendo pela Arabá, entrarão no Mar Morto. E ao entrarem nas águas salgadas, estas se tornarão doces. E por onde quer que esse rio passe, haverá todo ser vivo que vive em enxames e muitíssimos peixes, porque essas águas chegarão lá, para que as águas do mar se tornem doces. E por onde quer que este rio passe, tudo viverá. Senhor Jesus, essa é a tua palavra, nós nos apegamos a ela, nós cremos que ela é verdade, que ela é totalidade do Senhor para nós. Nós cremos, Deus, que nós não precisamos de mais nada além da tua palavra. Por isso nós pedimos, Deus, abra a nossa mente, o nosso coração nessa noite, para que a tua palavra penetre no mais íntimo do nosso ser, para que nós possamos ser transformados à medida que a tua palavra vai sendo digerida em nós. Mesmo que muitas vezes ela possa ser amarga e muitas vezes ela possa querer mudar tudo em nós, nós decidimos, Senhor, nos apegar à tua palavra e aquilo que ela diz sobre nós. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém? Essa história é muito conhecida. O profeta Ezequiel, ele é muito conhecido. E ele é muito conhecido pelas visões que ele tinha e pela revelação que Deus dava a ele, de forma muito intencional a respeito do povo de Israel. E o profeta Ezequiel, ele teve várias visões durante todo esse livro. Quando você vai ler o livro de Ezequiel, existem várias passagens que você vai falar: nossa, eu nem sabia que era ele que tinha visto isso, mas foi ele. E o profeta Ezequiel, ele carrega essa mensagem
mensagem de responsabilidade. Essa mensagem de que nós precisamos ser responsáveis pela nossa própria vida com o Senhor. Deus, Ele pode e Ele quer fazer muito por nós, mas nós também precisamos assumir a nossa parcela de responsabilidade, amém? Então, quando o profeta Ezequiel, ele tem essa visão, ele vê um rio que saía do trono de Deus, e o anjo faz questão de levá-lo até onde esse rio saía, para que ele visse de onde que esse rio fluía, de onde que esse rio brotava, e era do trono de Deus. Então, imagina aí você tendo essa visão de um rio que flui do trono de Deus, águas profundas, águas que nos purificam. Feche seus olhos e tenta imaginar essa cena de um rio fluindo do trono de Deus. Um rio passando pela sua casa, um rio passando por essa igreja. E esse rio, ele flui diretamente do trono. Então esse rio flui diretamente de Deus. Esse rio, ele não nasce em outro lugar a não ser no próprio Deus. E é neste rio que nós vamos mergulhar nessa noite. É nesse rio que nós vamos nos aprofundar nessa noite, entendendo que o rio, ele nasce no trono de Deus e ele chega até nós, mas é nossa responsabilidade entrar nesse rio. Enquanto nós vemos o rio passando, nada vai mudar. Enquanto o rio estiver passando e nós não tivermos a decisão de entrar nesse rio, tudo vai continuar da mesma forma. Mas o profeta Ezequiel, ele diz que o homem, o anjo, faz com que ele entre nesse rio. E aqui eu quero, como sempre, falar sobre 3 pontos com você sobre esse rio. Existem 3 estágios que o profeta Ezequiel passou e que talvez você possa se encontrar em alguns desses estágios nessa noite. E Deus nos chama nessa noite a entender, como o pastor Rodrigo falou aqui, né, na hora da ceia. Não adianta a gente olhar para a nossa situação, aceitar e tá tudo bem e continuar vivendo. O convite do Senhor é nos autoanalisarmos para que algo mude dentro de nós. Então, a partir do momento que você se encontrar em algum estágio desse rio, que você decida se aprofundar e ir mais fundo no Senhor. O primeiro estágio desse rio é quando as águas, elas estão nos tornozelos. É o primeiro estágio desse rio, é o primeiro lugar onde o profeta vai. E quando nós falamos sobre água nos tornozelos, ontem eu estava num clube, num lugar de piscina, e tinha uma piscina bem pequenininha, de criança, e realmente as águas, elas batiam ali na altura do meu tornozelo. E a minha mobilidade nessa piscina era muito maior. O meu controle para andar nessa piscina era muito maior do que quando eu estava numa piscina funda. Porque esse lugar das águas nos tornozelos é onde nós ainda temos o controle. Esse lugar das águas nos tornozelos é onde nós ainda conseguimos medir as nossas ações. É quando nós ainda conseguimos dizer sim e não para Deus. É quando nós chegamos aqui no culto e falamos: eis-me aqui, Senhor, envia-me. Mas na segunda-feira surge a oportunidade e a gente fala: não, Deus, não é isso que eu acho que o Senhor quer para a minha vida. É quando nós chegamos aqui no domingo à noite, nós nos rendemos e declaramos que queremos a totalidade do Senhor, que queremos que Ele seja o centro da nossa vida, que Ele seja o centro das nossas ações. Mas aí na segunda-feira, no primeiro problema, a gente já está xingando todo mundo. É quando nós chegamos aqui e nós decidimos dar um passo além daquilo que a gente já tem vivido. E na segunda-feira, quando o seu líder de célula te chama e fala: ó, eu quero que você dê a palavra essa semana. Você fala: não, eu não sirvo para isso. Eu não tenho esse dom. Então esse lugar das águas nos tornozelos é quando a gente ainda está tendo
tendo controle da situação. É quando a gente está ainda mediando com Deus isso aqui eu faço, mas isso aqui não conta comigo, não. Isso aqui o Senhor pode contar comigo, mas com isso aqui não é para mim, não, Deus. Discipular alguém, não. Dá muito trabalho. Ser líder de célula, nossa, eu vou ter que dedicar minha semana por pessoas que nem vão dar valor para mim. Ser pastor, que isso? Não, isso não é para mim, não. Será que a gente está nesse nível, tentando medir as coisas com Deus, medir forças com Deus? Deixando a água ali no tornozelo, porque é onde é mais confortável, é onde eu consigo andar. É onde eu ainda consigo me segurar para não cair. É onde eu ainda consigo medir as minhas ações para eu não ser tão chato com os meus amigos. É onde eu ainda consigo dizer não para Deus, para eu poder ter um sim para o mundo que está me chamando ali. Será que nós estamos confortáveis com a água no tornozelo? Será que nós estamos confortáveis com ter o controle da situação e não abrir mão de jeito nenhum para Deus? Talvez você chegou aqui nessa noite e você precisa entender que a água no tornozelo não é para você mais. Talvez você chegou aqui nessa noite e você precisa entender que Deus não te quer no raso. Tá um pouco pesado, né? Faz um fundinho aqui. Tá um pouco. Talvez você chegou aqui nessa noite e Deus tem dito para você: anda mais 1000. Se aventura mais um pouquinho. Chega mais um pouquinho perto de mim. Você ainda está tendo controle demais da situação. Você ainda está tendo controle demais daquilo que você quer ou não fazer. Se aventura mais um pouquinho, anda mais um pouquinho. E Deus, Ele nos chama para sair do raso nessa noite. Para sair desse lugar de mediocridade. Sabe, nós temos um Deus infinito. E nós insistimos em nos contentar com a mediocridade. Nós insistimos em nos contentar com o pouco que Ele pode nos oferecer. Sendo que Ele é um Deus, uma fonte inesgotável, um Deus infinito, um Deus que a gente não consegue medir, um Deus que a gente não consegue explicar. Mas mesmo assim, por medo de nos achegarmos a esse Deus, a gente ainda... Calma, até aqui eu vou. Depois disso aqui já é um pouco difícil para mim, Deus. Até esse lugar aqui eu consigo chegar. Mas depois disso aqui, Deus, vai ser difícil para mim. E eu quero te dizer que ir mais fundo é difícil mesmo. Tomar a decisão de ir mais fundo é difícil. Porque com a água no tornozelo a gente consegue controlar. Mas quando a gente vai chegando mais fundo e a gente vai perdendo o controle, a gente vai ficando desesperado. E a gente vai ficando, meu Deus, isso aqui está saindo do meu controle. Mas Ele está lá, tá tudo bem, tá no meu. Saiu do seu controle, mas está no meu. Então, primeiro estágio que nós não devemos estar. Talvez você chegou aqui nessa noite, nesse estágio, mas eu tenho certeza que você vai andar mais 1000 côvados nessa noite. Esse é o primeiro estágio que nós podemos nos encontrar, o estágio das águas nos tornozelos, onde tudo é confortável, onde tudo eu posso negociar, onde eu posso dizer não para Deus, mas Deus nos chama para ir mais fundo. No versículo 4 diz assim: de novo Ele mediu mais 1000 côvados e me fez passar pelas águas que batiam na altura dos joelhos. E outra vez mediu 1000 e me fez passar pelas águas que batiam na altura da minha cintura. Esse estágio
é o estágio da decisão. Quando você sai do estágio da água nos tornozelos e você chega no estágio das águas nos joelhos e depois nos lombos, como em algumas versões fala, você precisa ter a decisão de continuar caminhando. Quando nós vemos que a água saiu do tornozelo e ela está subindo, a nossa atitude natural de defesa é parar de andar. Porque se eu andar mais, eu vou me afogar. Eu lembro que no último batismo que a gente fez na praia, a gente ficou um tempão na areia esperando eles verem onde que era o melhor lugar. Aí eles iam, andavam, e depois voltava, aí depois ia mais um pouquinho, aí depois voltava. Aí falava que tá bom, aí vinha uma onda gigante, eu falava, não, peraí. Aí andava mais um pouquinho pra frente, e a gente ficou uns 10, 15 minutos ali, esperando para ver qual seria o melhor lugar para batizar as pessoas. E quando eles encontraram um lugar de fato, era um lugar onde a água batia assim na cintura. E eles andavam mais um pouquinho. Se eles chegassem mais um pouquinho para trás, todo mundo afogava lá. E eu lembro que conforme o batismo ia acontecendo, a gente ia naturalmente chegando para trás. Ia chegando para trás. Ia chegando para trás. E aí quando a gente ia ver, a pessoa já estava chegando lá para batizar com a água aqui assim. Aí falava, peraí, volta um pouquinho. Aí voltava todo mundo um pouquinho para frente. Os últimos que batizaram quase que nem precisavam deitar, que já estavam Só que quando nós chegamos nesse estágio onde a água, ela não consegue, a gente ainda consegue controlar algumas coisas, mas a gente não tem mais tanta mobilidade dentro da água, é o lugar onde nós precisamos tomar a decisão de continuar caminhando. Porque naturalmente a gente vai falar, opa, volta um pouquinho. Naturalmente o nosso senso de segurança vai falar, não, peraí, nesse lugar você já foi demais. Peraí que você já foi demais, volta um pouquinho para ter mais segurança. Só que, queridos, o evangelho não é sobre ter segurança. Sabe, se nós procuramos esse lugar de segurança, nós encontramos em Cristo Jesus. Ele é a nossa segurança, Ele é a nossa torre forte. Mas nós precisamos entender que este lugar de segurança está em Cristo. E Cristo está nas profundidades. Não adianta a gente ficar numa falsa expectativa de ter segurança no raso. Não adianta ter uma falsa expectativa de ter o controle quando a água está aqui. Então, esse lugar onde a nossa mobilidade é reduzida, a gente já conseguiu entregar algumas coisas para Deus. A gente já conseguiu entregar algumas questões, algumas coisas que eram difíceis para a gente abrir mão. A gente já conseguiu. Mas Deus continua nos chamando. Caminha mais um pouco. E faz parte da nossa decisão e da nossa responsabilidade caminhar mais um pouco. Senão a gente fica ali. E a gente fica ali com a água aqui. E tá tudo bem. E eu já me entreguei para Deus, mas eu ainda consigo fazer algumas coisinhas que eu gosto. E eu já me entreguei para Deus, mas eu ainda consigo faltar a célula quando eu tenho um compromisso muito mais importante. Eu já me entreguei para Deus, mas se a minha prima me chamar para ir no shopping no domingo à noite, desculpa, Deus, eu não vou estar podendo ir no culto. Continuar andando é uma decisão que a gente toma. E todos os dias nós somos tentados a parar com a água na cintura ou retroceder para a água no joelho, nos tornozelos. Mas o convite do Senhor para nós
sempre é: caminha mais um pouco, anda mais um pouco, entra mais um pouco nesse rio. Enquanto a água está aí nos seus lombos, você está conseguindo falar não demais. Você já se entregou. Uau, top. Mas eu não quero você pela metade, eu quero você por inteiro. Eu não quero que você se contente com a água na metade do seu corpo. Então, nessa noite, talvez você chegou aqui nessa situação onde você precisa tomar a decisão de continuar caminhando, onde você precisa tomar a decisão de dar mais um passo de fé, onde você já se entregou para o Senhor e você já disse: eis-me aqui, e você já disse: usa a minha vida, mas o Senhor está requerendo mais de você, e basta uma palavra sua de sim, Senhor, eu estou aqui, eu vou caminhar mais um pouco, eu vou abrir mão daquilo que o Senhor está me pedindo, eu vou te seguir, e você caminha mais um pouco, porque basta uma decisão do seu coração. Então, esse é o segundo estágio que nós podemos estar. O estágio que requer de nós uma decisão de continuar caminhando. Então, o primeiro estágio é o estágio da mediocridade, do raso. O segundo estágio é o estágio da decisão. Eu preciso tomar a decisão de continuar caminhando. Quando tudo parecer difícil, quando parecer que eu não vou dar conta, quando Deus exigir mais de mim do que eu acho que eu posso dar, eu preciso tomar a decisão de continuar caminhando. Ainda que doa, ainda que custe minhas amizades, ainda que custe as minhas vontades, ainda que custe os meus sonhos, eu preciso tomar a decisão de continuar caminhando. Ainda que eu não tenha mais o controle, ainda que tudo pareça que vai ruir, eu preciso tomar a decisão de continuar caminhando. Essa é a vontade do Senhor, que a gente continue caminhando. E existe, além desses dois estágios, o terceiro estágio, que é o lugar que Deus deseja que nós estejamos. O local onde as águas não se podem passar a não ser a nado. Um lugar que é impossível caminhar andando. Um lugar onde eu não mais controlo o rio, é Ele que me controla. Um lugar onde eu não tenho mais força para brigar contra a água. Eu já vi alguns vídeos de pessoas na praia que foram se deixando levar pela maré e depois elas não conseguiam mais retornar. E a pessoa, ela fica numa luta constante, ela perde as forças por tentar lutar contra a maré. E é muito difícil em alto mar você conseguir controlar a força das ondas e a força da maré. E eu faço essa analogia à nossa vida. Quantas vezes nós estamos chegando perto da profundidade que Deus quer que a gente chegue, e nós ainda assim tentamos lutar contra a maré com todas as nossas forças. Nós tentamos voltar porque a maré é muito perigosa. Estar lá na profundidade é muito perigoso para mim. E eu deixo de mergulhar profundo naquilo que Deus tem para mim, porque eu fico tentando lutar contra a vontade dele. Mas o lugar que Deus quer que nós estejamos, esse lugar de profundidade, esse lugar que não dá para passar andando, é um lugar onde as nossas vontades, elas não são mais tão prioridade na nossa vida, porque nós estamos muito mais satisfeitos em agradar o coração daquele que nos chamou. Sabe, quando eu vou para o mais profundo, eu posso até perder alguns sonhos, mas eles não têm mais valor para mim do que aquele que me chamou para ir mais fundo.
perder alguns amigos, eu posso até perder algumas festas, eu posso até perder alguns rolês, mas isso não importa quando eu fixo os meus olhos naquele que me chamou. Que eu perca tudo, mas que eu não perca a presença dele. Essa tem que ser a nossa decisão. Que eu perca tudo, Senhor. Só não me deixe sem a sua presença. Que eu perca tudo, que eu perca aquilo que não tem valor, mas aquilo que é precioso, que é estar aos seus pés, que eu não perca nunca. Que eu não perca nunca o prazer de estar na tua casa. Que eu não perca nunca o prazer de ouvir a tua voz. Que eu não perca nunca o prazer de te adorar, mesmo em meio às aflições, mesmo em meio às dificuldades. Que eu nunca perca aquilo que é mais precioso para mim. Essa tem que ser a nossa vontade. E viver no mais profundo vai sim nos exigir muitas coisas, mas é o lugar onde Deus quer que a gente esteja. Viver no mais profundo vai sim nos custar muitas coisas, mas a partir do momento que nós decidimos continuar caminhando, é Ele que nos leva, é Ele que nos guia. Então nós temos esses 3 estágios: as águas nos tornozelos, onde eu vivo no raso; as águas pela cintura, onde eu estou vivendo a metade daquilo que Deus tem para mim; e existe o 3º estágio, o estágio da profundidade. Deus quer que a gente saia daqui nessa noite indo cada vez mais fundo. Deus quer que a gente saia daqui nessa noite com a decisão no nosso coração de viver na profundidade que Ele tem para nós. E quando nós continuamos lendo esse texto, o profeta diz que quando o anjo retorna com ele para a margem do rio, ele vê que por onde esse rio passava, árvores frutíferas nasciam. Por onde esse rio passava, havia vida em volta dele. Quando nós decidirmos mergulhar nesse rio, é vida que vai sair de nós. Quando nós decidirmos mergulhar nesse rio, nós vamos frutificar na medida que esse rio pode nos dar. Quando nós entendermos que esse rio é um rio de vida, que por onde ele passa tudo é transformado, a nossa vida também é transformada à medida que nós entramos nesse rio. E a frutificação de Deus, ela nos alcança. E ela transforma tudo à nossa volta quando nós decidimos mergulhar nesse rio. Aquilo que era morte, Ele transforma em vida. Aquela família que estava em crise, à medida que esse rio passa, ela vai sendo restaurada. Aquele casamento que já tinham decretado o fim, à medida que esse rio passa, ele vai sendo restaurado. Aquele filho que estava longe da casa do Senhor, à medida que esse rio passa, esse filho vai sendo resgatado. Porque esse rio traz vida para nós. Esse rio nos traz vida e frutificação. E essa é a vontade de Deus para nós. E quando o profeta fala que esse rio, ele vai entrar no Mar Morto, eu quero que você entenda que esse rio era um rio de água doce. E o Mar Morto é um mar com água muito salgada. Tem como até boiar nele sem você precisar de força nenhuma. E você
sabe que água doce não se mistura com água salgada. Se você vê tem um rio aí, que eu não lembro o nome dele, mas que as águas elas não se misturam, elas não se encontram. E fica uma divisão certinha de onde é água doce e onde é água salgada. Só que essa passagem diz que o anjo mostrou a Ezequiel que aquele rio de água doce iria transformar um rio de água salgada em água doce. À medida que você for com esse rio, tudo à sua volta vai ser transformado. Aqueles lugares onde você achava que não era possível entrar com a palavra de Deus, você vai entrando e vai transformando. E você vai de maneira sutil injetando Jesus na vida daquelas pessoas. E aquela água que era salgada vai se tornando uma água doce. Aquele coração que era duro vai se tornando um coração de carne diante do Senhor. Aquela mente que era fechada para a palavra de Deus vai se abrindo e você vai conseguindo injetar Jesus, até que essa pessoa seja completamente transformada para a glória de Deus. Então deixa esse rio te levar, querido. Não fica nadando contra a maré, não. O lugar que Deus te quer é na profundidade. O lugar que Deus te quer é caminhando cada vez para o mais fundo. E quando não tiver como caminhar, que a gente seja submerso na profundidade de Deus. E que Ele vá nos levando, e vá nos levando, e vá nos levando, até a gente não conseguir mais voltar. Esse é o lugar que o Senhor deseja que a gente esteja. Eu queria que você se colocasse de pé. Eu não sei em qual estágio você chegou aqui nessa noite. Eu não sei se você chegou com as águas nos tornozelos e Deus está te chamando para andar um pouquinho mais fundo. Eu não sei se você chegou aqui já com a água na metade do seu corpo. E Deus está te dizendo, toma uma decisão nessa noite de continuar caminhando. Eu não sei qual foi o estágio que você chegou aqui nessa noite, mas a verdade é que Deus quer nos levar para o mais profundo. Deus quer nos levar para um lugar onde a gente não mais controle a nossa própria vida, mas que Ele tenha o controle, porque Ele sabe o que é melhor. Enquanto nós cantamos uma canção, vai dizendo ao Senhor, Senhor, eu cheguei aqui com a água no tornozelo. Eu entendo, Deus. Eu entendo que eu cheguei aqui no raso. Ou então, Deus, eu cheguei aqui e eu tô com a água na cintura. Eu ainda tô conseguindo controlar muita coisa. E nessa noite eu tomo a decisão, Deus, de continuar caminhando. Vai conversando com o Senhor aí. Adore-o. Diga que você deseja ir mais profundo nessa noite.